Ele é engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da USP e administrador de empresas pela Associação de Ensino de Itapetininga, com especialização na Unicamp e na Federal de Minas Gerais. Em Itapetininga, também foi vice-prefeito por 2 mandatos. Também foi superintendente da antiga Ferrovia Paulista S.A., a FEPASA. Eleito deputado estadual pela primeira vez em 2006, foi reeleito em 2010. O Arena Livre tem o prazer em receber mais uma vez Edson Giriboni, secretário de Saneamento e Recursos Hídricos. Vamos falar sobre programas da Secretaria, como Se Liga na Rede, Onda Limpa e as PPPs do saneamento. Nossos convidados são o deputado Beto Tricoli, do PV, e o deputado Marco Aurélio, do PT. Um prazer recebê-los em nosso estúdio. Bem-vindo mais uma vez, secretário. Vamos falar um pouco dos investimentos e da chamada a investidores, as PPPs, as parcerias público-privadas no setor de saneamento. Precisa o Estado de São Paulo, aliás, o estado mais rico da federação, com um orçamento em mais de 170 bilhões, precisa chamar empresário para construir piscinão, para operar piscinão, secretário? Bem-vindo. Bem-vindo, Jorge. Prazer estar no seu programa. Deputado Marco Aurélio, deputado Beto Trico. Prazer e uma honra podermos estarmos juntos aqui falando um pouco dos assuntos de interesse do Estado de São Paulo, particularmente da área de saneamento, recursos hídricos, são assuntos de responsabilidades da Secretaria. Olha, Jorge, a PPP ela é um modelo novo de gestão, de antecipar investimentos, por mais que o Estado possa ter um orçamento importante, né, como é o caso do Estado de São Paulo, mas você tem uma demanda extraordinária para atender tudo aquilo que a gente gostaria que tivesse acontecendo, tivesse sendo executado. A PPP é um modelo que vai se consolidando no Brasil. Qual é a finalidade principal? Você antecipar alguns investimentos que você tem certeza que são necessários, né, para a vida das pessoas, para o Estado se desenvolver, criar condições de desenvolvimento no Estado de São Paulo e atendendo aquilo que é necessário. Nós temos na Secretaria 2 PPPs, uma em fase final, do São Lourenço, e outra agora iniciando o processo de licitação, que é dos piscinões, sem dúvida nenhuma. Primeiro, comprovadamente eram ações necessárias de se fazer. Uma para garantir abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo. Outra para minimizarmos, diminuirmos um pouco mais os riscos das grandes enchentes, com todas as consequências danosas que isso provoca nas pessoas, a cidade e a região metropolitana. O Estado não tem capacidade para fazer tudo ao mesmo tempo. A PPP vai permitir uma antecipação dos investimentos, né, e sempre uma preocupação do governador Geraldo Alckmin é que isso seja feito de tal forma que os custos também sejam menores do que os custos tradicionais que são praticados pelo Estado. Então, casando a necessidade de fazer antecipação de investimentos com custos menores, eu entendo que é uma boa engenharia para o Estado e para as nossas ações. Deputado Beto Tricoli, bem-vindo ao Arena Livre mais uma vez. A sua saudação também ao nosso convidado secretário, que é do seu partido, o Partido Verde, PV. É um prazer a gente receber o nosso... Na verdade, ele é da casa, nosso deputado também. Representa a nossa bancada, é um orgulho para nós lá, o trabalho que o Giriboni vem fazendo à frente da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento. Cumprimentar o deputado Marco Aurélio, cumprimentar todos que nos ouvem. Eu vejo com muita expectativa, né? Até porque a gente observa, tanto no governo federal como no governo estadual e algumas prefeituras que têm capacidade e porte de incrementar as parcerias público-privadas, né? Acho que a demanda de infraestrutura que o país e o Estado de São Paulo requer é enorme. Então, a gente entende que o formato, eu até tenho que elogiar muito a Secretaria e o Giriboni, porque fizeram com muita rapidez, não é, secretário? Acho que o volume de obras que está sendo previstos é bastante relevante. Então, a gente queria destacar isso. Depois a gente entra no saneamento, mas principalmente essa questão da celeridade para reduzir demanda na questão de enchente e com relação à dependência das bacias vizinhas, como a gente também deve falar aí do sistema Cantareira, mas eu acredito que os investimentos para recurso hídrico e para saneamento e combate à enchente, eu acho que, não sei se resolve todo o problema, mas eu acredito que vai
vai diminuindo os riscos. Uma dimensão bastante mais positiva. Eu gostaria que o secretário pudesse comentar um pouco disso. Enfim. Por favor, secretário. A questão, o deputado Beto Trico colocou dois assuntos importantes. Garantia de recursos hídricos. Uma das parcerias público-privada em fase final de licitação é a transposição de água do Vale do Ribeira para a região metropolitana de São Paulo, onde vivem mais de 20 milhões de pessoas. Hoje, a bacia hidrográfica do estado de São Paulo tem uma escassez de recursos hídricos, ela produz muito menos do que se consome. Então, não tem jeito. Nós já temos o sistema Cantareira, que traz mais de 30 metros cúbicos 33 metros cúbicos por segundo da bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Essa transposição do Vale do Ribeira irá transpor mais 4,7 metros cúbicos por segundo para a região metropolitana. Então, é uma ação necessária, não há dúvida da necessidade de trazer mais água, sob pena da gente comprometer a garantia de disponibilidade hídrica nos próximos anos aqui para a região metropolitana. E a outra PPP, deputado Beto Trico, é a dos piscinões. O DAE hoje tem 30 piscinões sob a gestão do DAE. Nós temos em processo de construção e fase para iniciar as obras num total de 8 piscinões. E a PPP vai permitir a construção de mais 7 piscinões. Então, nós teremos, dentro dessa parceria público-privada, 45 piscinões, com manutenção, operação, gestão, sala de controle operacional 24 horas por dia para otimizar operações do piscinão, acionamento de controle remoto, fecha aqui, abre em função das características de chuva, interligado com as informações do nosso radar meteorológico. Então, é um avanço, não só na antecipação da construção, mas a garantia de funcionamento 24 horas por dia e um ganho de gestão. Então, eu entendo que vai ser um marco, né, você lançar uma PPP nova na gestão de controles de enchentes aqui na região metropolitana. Não vai resolver todos os problemas, mas é um passo importante para que uma ação importante como essa diminua cada vez mais os riscos das grandes enchentes, em função do aumento da impermeabilização, em função das novas características de chuva. Então, você tem que ir se adaptando com essa nova realidade, que é o objetivo dessas PPPs, tanto para garantir água para a região metropolitana aqui de São Paulo, quanto para diminuirmos os riscos das grandes enchentes. Deputado Marco Aurélio, bem-vindo ao Arena Livre, mais uma vez, sempre bem-vindo. Obrigado, Jorge. Cumprimentar também nosso colega Trico e nosso colega também, Geribone, né? Pois é, prazer. Lá no governo do Estado. Antes da minha questão, eu quero só registrar a nossa satisfação em ouvir quando o senhor fala da transposição do Vale do Ribeira, porque num tempo passado, muito próximo, né, se falava em transposição do Rio Paraíba. E isso preocupou muito a nossa região, porque a região nossa do Vale do Paraíba, que agora está crescendo muito, inclusive foi criada a região metropolitana, a gente se sentiu assim muito ameaçado. E graças a Deus isso parece que faz parte do passado e não se cogita mais a transposição do Rio Paraíba, né? Agora, já que a gente falou de criação da região metropolitana, a dúvida que eu queria aproveitar é o seguinte: como é que fica a titularidade da água? Por exemplo, você tem municípios que são SAI e tem municípios que são SABESP, no Vale do Paraíba. Com a criação da região metropolitana, me parece que tem uma decisão do Supremo dizendo que a titularidade passa para a região metropolitana. Aí fica uma dúvida: espera só um pouquinho, como é que isso vai ocorrer? Quer dizer, que se criou a região metropolitana e você tem o SAI em alguns municípios, como é o caso de Jacari e outros, e você tem SABESP na sua grande maioria. Como é que vai ficar essa titularidade? Os municípios terão garantida a sua gestão? Eles vão perder a titularidade? Como é que isso vai ocorrer? É uma decisão recente do Supremo, né, e agora precisa consolidar. O Supremo trabalhou na linha de uma gestão compartilhada, o que mais ou menos já vinha acontecendo na região metropolitana de São Paulo, né? Nós ficamos um período ainda com essa questão sob júdice, sem uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E caminho que foi se tomado? Sempre se respeitou a titularidade do município, tanto é que mesmo nesse período sem uma decisão jurídica, houve os contratos de concessão dos municípios da região metropolitana de São Paulo para a Sabesp, como é o caso, por exemplo, da própria cidade de São Paulo, que em 2010 fez um contrato de programa de concessão da operação do saneamento à Sabesp. Eu acho que o Supremo
caminhou numa coisa mais tranquila, mais pacífica, de uma gestão compartilhada. Até porque você tem a necessidade de ter uma visão integrada nas regiões metropolitanas. Uma ação de uma cidade interfere na outra, tratamento de esgoto numa cidade melhora a condição de outra, você, de repente, capta água numa cidade para fornecer para outra. Então, eu acho que o Supremo, de uma certa forma, teve uma atitude sábia, né, e cabe evitar um conflito, né? Evitar um conflito. E, enfim, eu acho que é possível conviver bem, como veio se convivendo na região metropolitana daqui de São Paulo. Secretário Edson Giriboni, é claro que é um assunto afeto ao vice-governador, o assunto PPPs. Mas no caso do Sistema Produtor São Lourenço, ele vai custar 1 bilhão e 600 milhões. A contraprestação, ou seja, o desembolso do Estado ao parceiro, é de 287 milhões. Vamos fazer uma conta aproveitando sua memória. O senhor esteve aqui em 2011, programa recente, nosso aqui na Arena Livre. A Sabesp produz 76 para a região metropolitana, 76 metros por segundo e perdia na rede 25%, ou seja, 19 ela perdia. Se o Estado injetasse esses 280 milhões por ano na Sabesp para conter o que se perde na rede, não seria mais lógico, mais prático? Ou seja, a água que a gente já tem, aproveitar melhor, em vez dela se perder pelos canos, pelas redes? Bom, aí é uma pergunta interessante. Vou esclarecer primeiro. A Sabesp, ela não depende do Tesouro do Estado. Sim. Ela se autossustenta. Então, essa PPP, a própria Sabesp que dá a garantia, ela não compromete o orçamento do Estado na cota lá dos 3%, 5% que pode ser destinado à parceria público-privada. Então, a Sabesp, apesar do Estado ser majoritário, deter 51% das suas ações, ela é independente do Tesouro do Estado, ela que arca com suas próprias despesas. Mas a ação de diminuição de perdas, ela se soma a essa ação. A Sabesp tem um grande programa de redução de perdas, ela tem uma meta de, até o final dessa década, procurar atingir em torno de 15% da água produzida. Hoje, 25%. Ela trabalha na ordem de 25%, 25,5%, então tem uma meta de redução. Mas uma ação de redução de perdas importante, é um programa corporativo grande da Sabesp. Permanente até, né? Permanente, já vem há vários anos. O ano passado assinou um empréstimo com a JAI, Banco de Fomento Japonês, mais de 400 milhões de reais, para dar continuidade ao seu programa de perda. O Conselho de Administração acabou de aprovar algumas licitações importantes para continuidade do programa de redução de perda. Então, sem dúvida nenhuma, você tem um ganho que você aumenta a disponibilidade de água quando diminui perda. Mas uma coisa não elimina a outra. São duas ações importantes que estão sendo feitas, planejadas, né, para que todos os municípios operados pela Sabesp possam ter a garantia da disponibilidade hídrica nos próximos... Aumenta a oferta e diminui a quebra. Você tem o crescimento vegetativo, não tem como. Você tem uma projeção de crescimento da população, da atividade econômica, da agricultura, tudo isso demanda maior oferta de recursos hídricos. Então, você tem que acompanhar as projeções de desenvolvimento com o aumento da oferta, que são ações como essa PPP do São Lourenço, a diminuição de perda, reuso de água, como foi agora o Polo Petroquímico de Capuava, um grande projeto, né, para disponibilizar 1 metro cúbico por segundo de água, que seria de efluentes, para reutilização para fins industriais. Então, é uma somatória. Educação ambiental, sim, uso racional de água, né? O governo do Estado, através da Sabesp, tem implementado em alguns órgãos públicos do Estado, prefeituras, programa de uso racional de água com diminuição do consumo. Então, é uma somatória de ações que estão sendo implementadas no Estado de São Paulo, todas elas para aumentar a disponibilidade de recursos hídricos. Só falar da questão da transposição, é assim. Vale do Ribeira é um assunto consumado, definido, fase final de licitação, ser implantado nos próximos anos. Nós estamos concluindo agora, no segundo semestre, o estudo da macrometrópole. O que é? É abastecimento para 30 milhões de pessoas nas regiões metropolitanas de Campinas, São Paulo, Baixada Santista, região de São José dos Campos, região de Sorocaba. 30 milhões de pessoas. Além dessa PPP, que nós estamos agora em fase final, nós já temos que estudar quais serão as próximas alternativas, decisões que terão que ser tomadas nos próximos anos, para mais uma transposição.
E aí o estudo vai dizer qual será a melhor alternativa, e isso vai exigir muitos debates, muita discussão. Para fechar esse bloco, ainda uma pergunta do deputado Trico. Tem que devolver um pouquinho de água ainda para o sistema Cantareira, para o sistema do Piracicaba, né? Capivari. Tem lá o banco de águas que funciona muito bem. Ali tem uma outra decisão importante que o governo do estado tomou, exatamente nessa linha que o deputado Beto Trico coloca, é a construção de 2 novas barragens na bacia do Piracicaba. Jundiaí, o governador autorizou ano passado, agora fase final o projeto básico para a contratação do projeto executivo, estudo de impacto ambiental, mas essas 2 novas barragens vão aumentar a disponibilidade na bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, mais 7 metros cúbicos por segundo. Então, são grandes frentes sempre para aumentar a disponibilidade hídrica. Deputado Marco Aurélio, uma breve pergunta antes da que a gente feche esse bloco. O secretário falou que a Sabesp ela se autossustenta, e é verdade. Agora, eu queria saber se existe possibilidade de que o superávit da Sabesp não incorporasse os cofres do governo do Estado no Tesouro Estadual, mas que fosse 100% reinvestido em programas sociais, na própria Sabesp. E como é que o senhor vê essa questão? A Sabesp ela tem bastante ações sociais, ela tem investido muito no saneamento, na busca da universalização. Nesses últimos anos, a Sabesp investiu em torno de 2,3 bilhões de reais em investimento nos municípios operados por ela. Então, ela tem feito um grande trabalho, tem tido uma boa gestão no sentido de ter essa alta capacidade de investimento. Agora, ela é uma empresa de capital aberto, tem ações na Bolsa de São Paulo, ações na Bolsa de Nova York, 49% das ações é do capital privado, então ela tem uma regra própria como empresa de capital aberto, mas ela consegue viver bem, ao mesmo tempo que ela tem ações e os acionistas têm o objetivo de retorno do seu investimento, ao mesmo tempo ela consegue fazer uma política social, muitas vezes uma política social que seria do Estado, mas que ela vem fazendo muitas ações dela que não tem retorno do investimento. Então ela tem esse equilíbrio e aí necessidade de ter uma boa gestão, uma gestão enxuta, competente, para poder atender 2 demandas que a princípio são conflitantes, lucro com política social, e ela consegue conviver com essas 2, vamos dizer assim, disparidades. Até para entender um pouco e talvez entrar um pouco na pergunta do deputado Marco Aurélio, na verdade, o Estado tem uma participação, ele participa de dividendos positivos que a Sabesp obtém. Não tem dúvida, o dividendo da Sabesp, enquanto o Estado acionista, que entra para o Tesouro do Estado, o Tesouro do Estado faz política social. E distribui. Então, o lucro da Sabesp reverte em política social para o Estado. Eu ia até tocar no assunto. Mesmo Se Liga na Rede, de certa forma, ele tem uma política de sustentação baseada no próximo bloco, deputado, vamos voltar falando do Se Liga na Rede, e o secretário vai poder explicar com mais vagar o que vem a ser o programa Se Liga na Rede da Sabesp e do governo do Estado de São Paulo. Voltamos em instantes.